Nós recebemos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, uma vocação. Uma vocação que significa que Deus, Ele nos chama todos os dias para que a gente possa realizar obras boas e que, realizando essas obras, o seu nome possa ser louvado entre as nações. Não é à toa que Jesus nos diz que quando a gente realiza algo do bem, Deus fica feliz conosco porque nós, a partir desse bem, conseguimos fazer com que as pessoas possam, hoje e sempre, louvar o nome do nosso Deus. Hoje fica claro, nessa leitura do livro dos Números, que não adianta a gente querer fugir da nossa vocação. Moisés convida 72 homens para ir na tenda da reunião, para que ele pudesse dividir o seu espírito, ou seja, o espírito que Deus havia dado a ele, com mais 72 pessoas. Moisés era um só, estava cansado de servir o povo e o povo sugava muita energia dele. Mas desses 72 que foram convidados, 2 chamados Eldade e Medade não foram à tenda da reunião. Pensaram assim: eu fui convidado, agora chegar lá, receber o Espírito de Deus, ter esse compromisso? Nananina não. E ficaram no acampamento. Olha, quando Deus nos escolhe, Ele nos busca aonde nós estamos. Seja na alegria, se nós estamos lá no alto, na nossa vida, nas coisas que nós realizamos, nos sonhos que nós vamos cumprindo, ou seja lá no fundo do poço. Por isso que a gente vê sempre pessoas na igreja, a maioria de nós, graças a Deus, não tiveram nem no alto grau que a vida pode conceder, nas riquezas, nos luxos, e nem no fundo do poço, como muitos também estão. Mas, vocês imaginam, alguns de nós já estiveram nesses 2 lugares e acharam que estavam fugindo de Deus. E Deus foi lá, arrancou-os de onde eles estavam e mostrou: eu quero vocês aqui, fazendo o trabalho da evangelização. Quantos ricos se convertem a Deus e abandonam a sua riqueza para poder servir a Deus, o nosso Pai? Qual rico que abandonou suas riquezas para poder servir a Deus? Vocês lembram de algum exemplo? São Francisco de Assis, Santa Clara, São Bento. E aqueles que estavam no fundo do poço, vocês conhecem alguém que estava no fundo do poço, lá jogado nas traças, sem nenhum tipo de esperança, e que foi chamado por Deus para que pudesse estar agora nos altares ou ainda pregando a palavra de Deus? Vocês conhecem alguém? São Sebastião, quem mais? Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho estava lá no mundo das drogas. E tantos outros que nós conhecemos, que estavam às vezes desapercebidos da vida. A vocação a qual Deus nos chama, ela é preciosa, porque Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco. E o mais interessante é que muitas pessoas não sabem aceitar que Deus derrama o seu Espírito sobre estes. Olha, quantas vezes eu já vi que pessoas que estavam morrendo nas drogas, estavam morrendo no sexo desregrado, estavam morrendo no mundo que não era bom, e que voltaram a Deus e começaram a pregar a palavra, e os que estavam dentro da igreja começam a apontar dizendo:
Ó, tá vendo? Ah lá, não vou confiar em nada que fala, não. Ele fez isso, isso e isso. Ele fez aquilo, ele realizou tal maldade. E a gente age como Josué, dizendo assim: olha, essa pessoa, ela parece que não tem direito de receber o Espírito Santo. Esse que estava lá no mundo das drogas, que estava lá caído, desapercebido, ele não tem direito. Mas se for um rico, cheio de joias, aí a gente fala: isso aí eu vou respeitar, porque ele é rico, ele é importante. Olha o que Moisés diz para Josué e diz para nós também. Ele diz: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Moisés corrige Josué, dizendo: Josué, Deus, ele sabe o que está fazendo. Se ele recuperou um ou outro para que pregasse o evangelho, nós temos que dar glórias a ele, porque Deus sabe que todos nós deveríamos ser profetas. Deus sabe que todos nós deveríamos pregar a palavra. Ser profeta aqui, muitas vezes as pessoas confundem profetismo com pessoa que sabe ler o futuro. Ser profeta não tem nada a ver com dizer o futuro, né? Alguns profetas chegam: o mundo vai arrasar em 2026, e o povo começa a tremer, porque os profetas lá dos incas, dos maias, Nostradamus disse isso. Não tem nada a ver, não é esse tipo de profecia. O profeta de Deus, ele fala em nome de Deus aquilo que ele escuta de Deus. O verdadeiro profeta não fala aquilo que ele pensa, mas fala aquilo que Deus impõe ao seu coração. Vejam, para ser profeta é preciso receber o Espírito. Quem já recebeu o Espírito de Deus, levante a mão aqui nessa igreja. Quem já recebeu o Espírito de Deus? Ótimo, quase todo mundo. Mas ficou alguns sem levantar a mão. Quem não levantou a mão recebeu que outro tipo de espírito? De porco? De galinha? Está roncando aí, fuçando barro? Ué, porque se não recebeu o Espírito de Deus, recebeu outro. Ué, então eu vou fazer a pergunta de novo, né? Porque quem já recebeu o Espírito de Deus, levanta a mão aqui na igreja. Ah, todo mundo. Mostra aí, William, todo mundo de mão levantada, isso, faz assim, faz glória, aí, povo maravilhoso. Mas, receber o Espírito de Deus não é tudo. Receber o Espírito de Deus faz com que a gente seja profeta. É obrigatório sermos profetas. Todos nós que estamos aqui, a maioria foi crismado, fomos selados com o Espírito Santo, mas muitos de nós não querem ser profetas, não querem anunciar a palavra de Deus, querem anunciar o que a sua cabeça manda, mas não quer falar o que Deus pede. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu dei esse exemplo aqui na hora do batismo. É tão interessante a gente saber viver a nossa fé, porque se alguém chegar perto de você, meu irmão e minha irmã, e disser a seguinte palavra, vai chegar perto de você, vai conversar contigo e vai falar assim, ou principalmente as pessoas que querem nos converter a outra fé, eles vão dizer assim: olha, o seu batismo, no dia que você recebe, vai perguntar primeiro, né, de que igreja você é, você vai responder que é de qual igreja? Católica, mas tem mais 4 nomes: católica, apostólica, romântica. Ah, não, é romântica não? É romana? Católica, apostólica, romana. E a pessoa vai dizer assim: ah, você é católico, parabéns, uma salva de palmas. Mas eu tenho uma verdade para te revelar, porque Deus falou ao meu coração. As pessoas gostam disso, né?
o seu batismo não valeu. O que você faz com a pessoa? O que é? Você não fala nada? Eu dou um soco na cara primeiro. Por quê? Quando uma pessoa fala isso, ela está dizendo para você o seguinte, está dizendo que seu pai e sua mãe, quando te trouxeram na igreja para batizar, eles fizeram papel de palhaço, fizeram papel de bobo. E batizaram você, e isso não vai. Pensa bem, gente, num trem desse. E tem gente, comigo ninguém tem coragem de falar, porque se falar vai tomar uma patada no meio do peito, e vai ser os 2 pés. Que é a mesma coisa de falar que minha mãe e meu pai são pessoas do mal. Dizer para falar assim, se o batismo que minha mãe e meu pai me trouxeram aqui na igreja para batizar não valeu, significa que minha mãe e meu pai são enganadores. Significa que eu fui enganado. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos muitas vezes que a gente esconde a nossa identidade, porque a gente não quer discutir, porque a gente não quer ser profeta. Por exemplo, alguém chega perto de você e diz assim, você precisa preocupar-se mais com sua vida. Deixa a igreja já tem um monte de gente por conta dela. Deixa de ser beato, deixa de ser come hóstia, deixa de ser rato de sacristia. E tem gente que concorda, é verdade, eu preciso fazer isso mesmo. Só que a gente esquece que a nossa fé diz, é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 anos fora de sua casa. E aí tem gente que concorda e fica bravo porque os outros estão chamando ele de beato. Quem me dera se as pessoas me chamassem de beato, eu ficaria tão alegre. Nós temos o beato Carlo Acutis, o nosso patrono, ele é beato, por quê? Está próximo de Deus, porque cumpre a vontade de Deus. E nós, enquanto profetas, nós temos que dizer às pessoas, olha, eu creio em um Deus diferente daquele que você crê. Porque, por exemplo, alguém chega perto de mim e diz assim, padre, eu acredito num Deus, mas não esse Deus que vocês acreditam, não. Esse Deus que morreu na cruz. Eu acredito num Deus glorioso, num Deus que está aí para dar para mim a vitória, para dar para mim milagre, para dar para mim tudo o que eu quero. Eu vou dizer assim, minha filha, você não acredita no mesmo Deus que eu acredito. Porque o Deus que eu acredito é o Deus da cruz. É o Deus que está comigo no meu sofrimento. É um Deus que ouve o meu clamor e desce para me salvar. Ele não manda vitória, mas Ele manda força. É um Deus que não é um pai, aqueles pais que dá tudo de mão beijada para os filhos, não. Mas é um Deus que educa. Por isso que a cada dia mais, irmãos e irmãs, eu estou convencido que não é todas as igrejas que pregam o mesmo Deus, não. Outro dia alguém falou assim, padre, eu estou passando para outra igreja porque o Deus é o mesmo. Eu falei, não é não, boba. Não é, porque lá na outra igreja você não vai ter Eucaristia todo dia. E nosso Senhor Jesus Cristo disse, só vai receber o reino dos céus quem comer e beber do meu corpo e do meu sangue. E aí tem gente que desfaz da Eucaristia para caçar vida boa em outra igreja. Tem gente que desfaz da nossa fé em Nossa Senhora, porque as pessoas dizem, Nossa Senhora era uma pessoa qualquer. Você imagina, se Deus escolheu uma mulher qualquer para ser a sua mãe, sinceramente, foi muito lerdo. Vocês estão vendo pequenas coisas que a gente vai engolindo como se fosse alimento para a nossa alma, mas na verdade estão contra a nossa própria essência. E Moisés diz, se o povo de Deus fosse profeta. Olha, Moisés diz uma palavra que a gente sempre usa, quem dera.
Quando a gente usa a palavra quem dera, o que significa? O quê? Vontade? Mas é uma vontade assim meio michuruca, não é? Quem dera que eu ganhasse na Mega Sena. Você sabe que não vai acontecer. Quem dera se eu aparecesse para mim uma princesa num cavalo branco para casar comigo. Quem dera se eu pudesse ser a pessoa mais importante, tivesse mais dinheiro. A palavra quem dera parece que tem atrás dela uma falta de esperança. Por quê? Moisés sabia que, e sabe, que não é fácil ser profeta. Ser profeta é encarar a vida e encarar as pessoas com a verdade da nossa fé sem ter medo. É dizer para as pessoas que nós acreditamos num Deus diferente, nenhum Deus que morre na cruz para nos salvar, que nós acreditamos no Deus da vida. E aí a gente começa a fazer barganha, né? Vocês podem observar, a maioria de nós concorda com uma coisa: o aborto é um pecado, não é? Gravíssimo, está matando uma vida. Mas, se a moça foi estrupada, ela pode matar o seu menino, porque ela tem direito de matar uma criança que ela não quer gerar. Agora, eu pergunto para você, a criança tem culpa da mãe ter sido estrupada? A criança tem culpa do pai ser um cachorro sem vergonha miserável que pegou uma mulher na hora da sua fraqueza? Aí as pessoas ficam assim, não, mas nós temos que cuidar da mulher. Cuidar da mulher matando seu filho? E aí, nós não somos profetas nessas horas, não. Na hora que seu filho diz, mãe, eu não quero ir à igreja, você simplesmente deixa ele em casa. Agora, se ele fala, mãe, eu não quero ir na escola, você mete o cepo nele. Você vai, mas você vai. Olha, a profecia é nossa. Tudo que é relacionado à fé, a gente deixa passar. Eu não quero ir à missa hoje. Ótimo, que beleza, parabéns para você. Então deixa de respirar. Tente ficar sem respirar 1 minuto. Se você... É igual as pessoas falam assim, né? Eu estou muito bravo. Enquanto eu não ficar bravo, enquanto eu não ficar calmo, eu não me controlo. Porque você está me deixando bravo. Aí eu falo assim, então tá. Você quer terminar com a sua braveza? Morde o seu cotovelo. Porque se você conseguir morder o cotovelo, você vai deixar de ser bravo. É impossível. A gente não pode pedir a Deus para deixar de ser bravo. A gente tem que pedir a Deus o espírito de paciência. Uma paciência melhor. Está vendo? E o que Moisés nos diz hoje é uma verdade. Quem dera se o povo de Deus todo fosse profeta. Os pais fossem profetas. Os filhos fossem profetas, porque às vezes o filho está sabendo que a mãe está pulando cerca, ou o pai está pulando cerca e não fala nada. Olha que absurdo. A gente concorda com o mal, de uma maneira tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Você negocia com um homem que trai a sua mulher? Eu não. Padre, eu vou vender um cavalo para o senhor. Não, eu quero comprar um cavalo na sua mão. Aí eu fico sabendo que aquele homem ou aquela mulher, tanto faz, está traindo a sua esposa. Eu vou vender cavalo para ele e deixar ele pagar depois? Aqui, ó. Se ele não cumpre a promessa que foi feita diante de Deus, de amar aquela mulher ou aquele homem acima de tudo, na tristeza e na alegria, na doença e na saúde, ele vai cumprir a palavra que vai me pagar o cavalo? É ruim de eu acreditar, hein? Não acredito. Porque se a pessoa não vive a promessa dela feita a Deus, ela vai viver uma promessa feita a mim? Pulo fora, vaso na braquiara. Porque eu não acredito em quem realiza o mal. E a gente precisa ser profeta nessas horas. Porque a gente se cala diante do mal, e se calar diante do mal, irmãos e irmãs, é aprovar o mal.
Escutem o que Tiago diz hoje. Nós estamos acompanhando Tiago, e ele diz o seguinte: vocês ricos, prestem atenção no que eu vou falar com vocês. Vocês estão amontoando tesouros para o último dia, mas vocês guardam o salário dos trabalhadores que trabalharam e ceifaram os vossos campos. Vocês deixam de pagar eles. O clamor deles está sendo ouvido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês vivem luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Eu fico morrendo de rir de uns posts que aparecem no WhatsApp, a pessoa reclamando do preço do arroz que está caro. Você já viu isso? Gente reclamando que o arroz está caro, gasolina está cara, está tudo caro, é verdade. Mas, na sexta-feira ele posta ali uma mesa cheia de Heineken. Uma Heineken está custando 12 conto, cruz credo, Deus me livre. Mijo de égua gelado, 12 conto. E está lá 10 garrafas, significa que gastou quanto? 120 para beber em meia hora. E o arroz está caro. Mas está gastando dinheiro eu não vou pagar dízimo à igreja, que eu não vou dar dinheiro para padre, não. Mas dá dinheiro para prostituta. Dá dinheiro para o mal, para poder comprar droga. Como nós vamos viver num mundo onde os profetas estão calados? É preciso levantar um povo de profecia, não é atacar as pessoas não, mas mostrar às pessoas que, irmãos e irmãs, se você tem um olho que te leva a pecar, arranca esse olho e joga fora. Padre, eu vou ficar cego? É melhor entrar na vida com um só olho do que ir para o inferno com os dois. Seu olho está te levando a pecar? Ô Marcos, busca uma faca lá que nós vamos arrancar o olho de gente aqui. Olha como é que isso, é claro que isso é uma palavra, gente, mais exemplificativa do que real. Não é para você arrancar seu olho. Mas, por exemplo, se o seu celular está levando você a perder tempo no TikTok, porque hoje em dia o que mais tem é TikTok, Instagram e não sei mais o que. Eu estou fazendo propaganda contra. Talvez o YouTube vai cortar a missa porque eu estou falando. Mateus, depois você edita isso aí, viu? TikTok, tem gente que fica horas no TikTok assim, passa, que as palhaçadas. E aí você pergunta, você tem tempo de rezar? Não tenho, mas de olhar TikTok tem. Nós perdemos tempo. E nós precisamos ser profetas. Os nossos filhos não têm tempo de estudar. Muita gente tem reclamado que o estudo à distância está muito ruim porque os meninos não aprendem. É claro, eles estão levantando 10 horas da manhã. Já levanta com o celular, com o joguinho. Como é que um camarada desse vai produzir alguma coisa? Mas eu tenho dó do meu menino, tadinho, tenha dó dele, economize na vara mesmo, porque na hora que ele for um burro adulto, ele te dá um coice. A palavra de Deus nos diz, eduque o burro enquanto ele está novo, não economize vara. Mas tem o conselho tutelar, se alguém do conselho tutelar vier te corrigir, olha, nós estamos dizendo correção, não é espancamento não. Espancamento é outra coisa. Mas se um do conselho tutelar vier te xingar porque você deu uma varada no seu filho, dá 4 na cara dele. Ele não vai entrar na sua casa nunca mais. E se vier a polícia, você fala assim, leva meu filho para sua casa e toma conta. Nós temos que ser profetas, não é aceitar as coisas como se fossem coisas boas. Depois quem vai se ver com seu filho é você. A palavra de Deus diz, quem muito ri com o filho chora sobre o seu corpo. Nós temos que ter a capacidade de saber qual que é o nosso papel,
Tem pai hoje achando que é amigo de filho. Tem mãe hoje achando que é amiga de filha. Não, você é mãe e pai. Amigo não tem responsabilidade. Ah, mas eu vou tratar meu filho assim porque meu pai não me tratou. Eu vou dar tudo que meu pai não deu para mim. Burro! Burro, porque você só é honesto porque seu pai te ensinou que você não pode ter tudo na vida. Menino vai no mercado, chora com vontade de comer aquele biscoito. A mãe não tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas vai lá porque o menino está chorando, pega e compra o biscoito e deve a conta de luz. É triste. É triste, claro, o menino está chorando. Mas o que é melhor? Você educar seu filho? Dizer, meu filho não tem dinheiro para comprar. Ele vai chorar, vai fazer você passar vergonha no comércio, mas ninguém vai ver a vergonha que você vai passar depois, porque seu filho, tudo que ele quer, você faz. Ou nós temos que ser profetas de verdade, homens e mulheres que têm força no Espírito Santo, ou nós vamos ser um bando de mariquinhas, com todo o perdão a quem é mariquinha, aqui é só uma expressão de efeito. Nós não temos força de educar, de falar, por quê? Nós não temos sangue de profeta, temos sangue de barata, que aceita tudo, aceita tudo. São Tiago nos ensina a não aceitar tudo. Ele falou contra os ricos mesmo. Olha, e as pessoas acham que isso aqui é política, não tem nada de política. Diz aqui, ó, ô ricos, preste atenção, os pobres estão morrendo de fome, começa a dividir seus bens. Aí você começa a falar isso, e o padre é do PT. Tem nada de PT. Olha aqui, pelo contrário, eu sou ST, São Tiago. Ah, não pode falar em igualdade, porque senão é comunista. O Brasil nem sabe o que é comunismo, fica aí rotando as coisas. Mas isso é para escapulir da responsabilidade que nós temos com os nossos irmãos. E aí vem as vergonhas que a gente tem passado fora, por causa de um monte de bobagem que tem falado nosso amigo. Tem gente que vai fazer, o padre está contra Bolsonaro. Eu estou pouco me lixando para Bolsonaro, que morra. Agora, se ele está fazendo alguma coisa que está prejudicando, a gente tem que falar. Não prejudica. Fala só bobagem. E tem um monte de gente apaixonado defendendo o erro. Como tem gente apaixonado também defendendo o erro de outros partidos que vieram, PT, PSDB, que roubou também a vida inteira. Só que a gente é muito apaixonado, e aí a gente começa a se achar, a última batata do pacote. Uma vez eu fiz uma homilia, tinha gente que estava saindo da igreja, pode sair mesmo, vai embora, show! Porque não quer escutar a verdade, mas a palavra de Deus, hoje é dia da Bíblia, ela não mente. Não é uma palavra que deixa a gente passivo diante do mundo, mas deixa a gente livre para poder dizer o que está errado e o que está certo. Porque senão nós vamos viver a vida inteira no erro. A palavra de Deus está aí para nos lembrar que há um modo certo de chegar aonde nós queremos. Mas a gente quer pegar atalhos. Não existe atalhos, existe apenas um caminho para chegar a Deus, e esse caminho tem um nome, esse nome é Jesus Cristo, que não ensina a gente política, que não ensina a gente religião, mas que ensina a gente a ser ser humano, capaz de olhar para o outro. Ah, eu estou bem, estou tranquilo, estou ótimo, porque tudo que estão fazendo está me favorecendo, mas enquanto está te favorecendo, está acabando com os outros. Gás a 110 conto, gasolina a R$7. Pensa bem, gente, a conta de luz, Nossa Senhora, a conta de luz da nossa matriz, ela veio R$940, nós nunca pagamos conta de luz. Por quê? O povo não pensou que não tinha que ter chuva.
E agora fica culpando a natureza. Coitado de São Pedro, está tomando nome, porque não tem chuva, não tem água para gerar energia. Por que esse bando de burro não procurou fazer coisas que ajudassem? Agora está caindo energia ali, caindo energia aqui. Não é que falta inteligência, falta boa vontade, falta profecia. E a gente engole isso tudo como se fosse coisas tranquilas. Eu não estou usando o altar para falar de política, estou usando o altar para dizer, é preciso que nós nos levantemos como profeta e dizer que está errado. Se está faltando remédio na nossa farmacinha, vamos levantar. Mas eu não preciso pegar remédio, mas o pobre precisa. Cachorro, você não precisa, mas tem gente que precisa. Essa semana passada, teve 8 pessoas na minha casa buscando ajuda porque não tem remédio. Isso é um absurdo. O nosso povo, os seus irmãos, que vergonha! É uma vergonha que a gente não pode deixar isso passar. Porque senão, se a gente deixa, nós estamos deixando os nossos irmãos morrerem. E se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Mentiroso. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não é para puxar a orelha de ninguém, porque a minha está aqui doendo, mas é para a gente acordar, para a gente cobrar, para a gente dizer aos nossos vereadores, ao nosso prefeito, às pessoas, olha, é preciso ajudar. Tem gente passando fome. Muitas vezes a gente não sabe disso, que as pessoas não falam. Tem gente com dificuldade de pagar energia elétrica, que tem 7, 8 filhos em casa para tomar banho, e não é que fica o dia inteiro no chuveiro, não. Não, toma banho frio. Você toma banho frio? Não, eu não tomo banho frio, fico meia hora no chuveiro. Pois é, tem gente que economiza, fica só 5 minutos e ajuda a pagar uma conta de luz de alguém que está passando necessidade. Só que não, a gente dá uma raiva. Ainda bem que essa raiva passa. Mas a gente precisa ser mais profetas. Precisa ser. Porque senão o mundo nosso vai acabando. A nossa fé vai perdendo sentido e a gente vai deixando o Espírito de Deus ir embora. E esse Espírito precisa estar conosco. Olha, essa semana foi terrível. Ver gente pedindo ajuda e você não ter de onde tirar. Aí alguém falou assim comigo, padre, mas você está falando aí de ajuda, mas o senhor está embelezando o altar da igreja. O senhor é muito falso e hipócrita. Porque ontem, eu fiz a propaganda do altar da igreja para as pessoas ajudarem. Muita gente me procurou hoje dizendo que eu era hipócrita, que eu estava brigando. Que hipocrisia! Uma coisa é a gente ajeitar o altar de Nossa Senhora. Outra coisa é a gente fazer o bem para os outros. Não tem nada a ver você fazer isso aqui e fazer o outro. Ou nós somos os fariseus, que fazem jejum da hortelã, paga o dízimo da hortelã, do cominho, mas deixa de fazer o bem. Faça um e outro. Nós temos que ajeitar o nosso altar, mas temos que alimentar também quem passa fome. Que Deus nos ajude. E você que está em casa, também reflita sobre isso. Menos paixão e mais ação. Paixão mata, a ação corrobora com o bem. Deixemos de ser apaixonados por homens que não estão nem aí para nós. Lula está nem aí para nós. Bolsonaro, muito menos. Os deputados que vocês elegeram, está tudo tranquilinho lá, com tudo pago, auxílio paletó, tudo bonitinho. Plano de saúde, adoeceu. Tem gente aqui morrendo porque os bonitão lá falaram que não era para tomar vacina. Porque o bonitão falou que vacina ia matar. Gente, vai dar vontade de dar um soco na cara de uma pessoa dessa. E gente está morrendo porque foi enganado e não recebeu a dose da vacina. É triste. Não dá para falar tudo hoje, Isso não é desabafo não, viu? Não é desabafo não, mas é para a gente acordar. Tem gente apaixonada demais
e fazendo pouco. Tem aí, só fica falando contra o presidente, mas não faz nada para ajudar também. Um bando de louco que acha que vai mudar o mundo. Não muda nada. É tudo a mesma coisa. Os mesmos problemas que nós tínhamos na cidade com o antigo prefeito estão tendo agora. Mudou o quê? Nada. Aí o povo agora assusta. O padre está falando mal do prefeito. Não é falar mal do prefeito. Não tem jeito de ajeitar, sabe por quê? Nós, enquanto seres humanos, nós somos muito apaixonados. Tem gente por trás querendo fazer o mal para prejudicar o outro. Ah, eu não votei nele, vou prejudicar. Burro que você é. Prejudicando ele, você prejudica todo mundo. Nós temos que ajudar. Parar de falar muito em WhatsApp e Facebook e começar a agir. Está ruim? Está faltando remédio na farmácia? Vamos para a porta da prefeitura protestar. Todo mundo. Quem é contra, quem é a favor, porque o pobre está morrendo. Não é? Creio em Deus Pai.